Noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa Semana do Desenvolvimento Infantil. Eu sou Liliane Reis e vou estar aqui com vocês durante essa semana, recebendo vários profissionais renomados para a gente conversar sobre desenvolvimento infantil. Então será uma semana assim que acredito que será bastante produtiva e eu conto com a participação de vocês. Então hoje é o nosso início da nossa Semana do Desenvolvimento Infantil. É uma produção, no caso, uma promoção do Espaço Liliane Reis para essa semana tão importante que é a Semana do Dia das Crianças. Como nós vamos falar sobre Dia das Crianças, como nós estamos falando sobre criança, sobre infância, nada melhor do que trabalhar com a saúde e aprendizagem, porque aprendizagem e desenvolvimento também é saúde, é bem-estar, é a alegria da nossa criançada. E por isso nós estamos assim muito felizes de estar aqui com vocês hoje. Nós vamos receber aqui vários profissionais. Hoje, na nossa segunda-feira, nosso primeiro dia da nossa Semana do Desenvolvimento Infantil, nós vamos receber a nossa queridíssima fonoaudióloga Camille Moura. Camille Moura é uma amiga, foi minha colega de trabalho na época que eu trabalhei no Método das Boquinhas. Camille é psicopedagoga, fonoaudióloga, tem especialização em autismo e estará aqui conosco nessa conversa hoje falando sobre as interfaces entre a psicopedagogia e a fonoaudiologia. Amanhã, no dia 10, já vai marcando aí na agenda de vocês, já vai chamando outras pessoas, outros pais, outras mães, familiares, profissionais, professores, psicopedagogos, terapeutas, vai chamando as pessoas que trabalham, que lidam com criança para estar aqui nessa Semana do Desenvolvimento Infantil. Amanhã nós vamos falar sobre alimentação. Amanhã nós vamos receber também a nossa queridíssima nutricionista Cilei. Cilei vai estar falando sobre a importância da alimentação para a aprendizagem. Então hoje nós estamos com a Camille, amanhã com a Cilei. Na quarta-feira estaremos recebendo o psicólogo Leandro Souza. Leandro vai estar falando aqui sobre as interfaces entre psicopedagogia e psicologia. Isso será na quarta-feira. E na quinta-feira, no dia do feriado, dia 12 de outubro, sim, nós vamos estar aqui trabalhando no dia 12 de outubro para você, para falar sobre nossas crianças. Eu vou estar recebendo também uma ex-colega de trabalho lá da época que eu trabalhei no Método das Boquinhas, uma também super querida colega, a fonoaudióloga Leandra Falcão. Leandra também é fonoaudióloga, psicopedagoga, tem especialização em aba, também tem especialização em autismo e nós vamos estar conversando sobre a importância da fonoaudiologia no desenvolvimento infantil. Eita, que essa semana tá rica, né, gente? Claro, eu vou estar aqui com fé em Jesus todos esses dias. Eu, Liliane Reis, sou psicopedagoga, neuropsicóloga, especialista em autismo, também sou pós-graduanda em intervenção em aba para pessoas com autismo e deficiência intelectual e estarei com vocês aqui toda essa semana mediando essa nossa conversa. Então sejam todos muito bem-vindos. Vão convidando pessoas, estou vendo que tem bastante gente entrando, vão convidando pessoas para entrarem aqui conosco, que nós já vamos já chamar aqui, convidar a nossa querida Camille, que já está aqui conosco. Então, Camille, vou chamar você, seja muito bem-vinda. Vou convidar aqui nossa querida Camille. Então, vou logo mandando as perguntas de vocês, me dizendo onde é que vocês são. Olá, Camille, que bom te receber, minha querida. Boa noite, Lili. Boa noite. Boa noite. E aí, pessoal? Camille, Lili, eu não vejo você, é assim mesmo? Não está me vendo? Pessoal, vocês estão me vendo? Eu estou vendo você normalmente. Diga aqui. Eu estou me vendo também normalmente, mas eu não estou te vendo. Se o pessoal estiver vendo nós duas aí, tá ótimo. Então, pessoal, sinaliza aí no Olá, linda, boa noite, pessoal. Sinalizam aí se vocês estão nos vendo nós duas. Se não, qualquer coisa, a Camille sai e volta novamente. É melhor, não, porque senão você não consegue me ver, fica ruim para você. Sai aí, gente. Tá. Quer que eu saia, então? É melhor, diz que tá normal para nós duas, tá vendo as duas, mas é melhor você sair, então, porque na verdade deve ser um erro no seu processo aí do Instagram. Tá bom. Sai e entre novamente. Tá. Vamos lá, vamos esperar. Deixa a Camille sair. Pronto, vou convidá-la novamente.
E convidando Camille. Ok, já chamei aqui novamente. Enquanto isso, vão aqui. Olá. E aí, agora Não. foi? Não. E aí, o que será que está acontecendo? Não sei, deixa eu só tentar ver se eu consigo acessar aqui pelo computador, que aí eu te vejo pelo computador. Vocês estão vendo nós duas, pessoal. A Linda tinha falado antes que sim, que estava vendo nós duas, mas aí sinaliza agora. Se vocês estão nos vendo, nos ouvindo. Tem alguma configuração minha aqui que eu preciso mudar? Não. Que eu saiba, não. Consegue? Aí, a Linda disse que está vendo nós duas. Pois é, por que eu não te vejo, será? Mas está metade da tela? Tá metade da tela, eu tô me vendo na metade inferior da tela, mas a superior tá preto, eu não vejo você. Tá funcionando normal. Você ligou aí no computador, no caso, né? Não, eu liguei o computador para ver se eu consigo te ver aqui, mas eu tô no celular. Tá. Você quer sair novamente e você chamar para ver se eu aprovar a sua entrada, para ver se consegue? Pode ser, vamos tentar. Vamos lá. Então, pessoal, paciência aí, que é assim mesmo. É ao vivo. Acontece. Vamos lá ver o que é que está acontecendo aqui. Camila não está conseguindo me ver. Então, deixa ela pedir aqui, solicitar a entrada para ver se a gente consegue. Então, vão falando aí de onde é que vocês estão, onde é que vocês estão chegando. Camila é do Rio de Janeiro, então eu estou da Bahia. Então, estamos aqui, Rio, Bahia, e vocês? Vão me dizendo aí de onde é que vocês estão. Olha, ela solicitou. Vamos lá. Agora foi! Nada como ter uma pessoa que entende da tecnologia, tá vendo? Não, uma pessoa que já apanhou muito, você quer dizer? Talvez eu consiga aumentar aqui. Tecnologia, meu Deus, já apanhei demais. Bom, seja muito bem-vinda nessa semana do desenvolvimento infantil. Você está aqui, a gente está abrindo com você nesse bate-papo. Espero que a gente tenha assim, aquele bate-papo bem gostoso sobre interface entre psicopedagogia e fonoaudiologia e que seja bastante produtivo para todo mundo. Eu perguntei aqui ao pessoal, enquanto você entrava, de onde é que as pessoas eram. A Orlinda respondeu, Distrito Federal, já falei que você está no Rio, eu na Bahia. Já pedi também, pessoal, compartilhar, chamar mais pessoas para estarem aqui conosco nesse bate-papo. Isso aí. Bom, boa noite, né? Queria agradecer o convite da querida Lili, como ela falou aí, nós éramos colegas de trabalho em Boquinhas e a gente acabou construindo uma amizade, uma identificação muito forte aqui por conta da inclusão, né, Lili? Quem trabalha com inclusão, a gente, né, consegue se identificar com facilidade. Eu sou fonoaudióloga, psicopedagoga, multiplicadora do método das Boquinhas, sou carioca do Rio de Janeiro, mas atualmente eu moro e trabalho na cidade de Magé, né? Bom, posso começar já a minha fala? Você quer introduzir alguma coisa, Lili? Pode conversar. Na verdade, eu conversei com Camille, pessoal, que nós trouxemos para esse bate-papo hoje, o nosso título, né, o tema é interface entre psicopedagogia e fonoaudiologia. Por quê? Toda essa semana eu trouxe muito essa discussão dessas interfaces, porque nós queremos promover essa semana justamente essa visão multidisciplinar de qual é a importância de cada uma das áreas para o desenvolvimento infantil. Eu até fiz uma provocação lá nos meus stories, quando eu estava para divulgar a Semana do Desenvolvimento Infantil, porque muitas vezes, Camille e todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, quando nós falamos de um bebê, quando uma criança nasce, nós pensamos na saúde dessa criança e nós pensamos no papel do pediatra, do médico. E quando falamos no pediatra, muitas vezes, muitos pais, muitas mães não sabem que a puericultura, que é tão famosa, que é aquele todo mês que a gente leva a criança ao pediatra, que, na verdade, esse desenvolvimento dessa criança, ela tem que ser muito mais amplo do que uma avaliação de peso e de tamanho, como era muito feito antigamente. E que hoje em dia, inclusive,
por conta desse aumento, né, de pessoas com autismo, aparente aumento de diagnósticos de autismo, já faz parte do protocolo do pediatra fazer essa avaliação de rastreio de sinais de autismo desde os 18 meses, ali na puericultura ainda. E também para desmistificar, porque não é só o pediatra que é o profissional responsável, sim, é de extrema importância o pediatra, mas existe uma gama de outros profissionais que trabalham fazendo um conjunto ali com o trabalho do pediatra para trabalhar com o desenvolvimento infantil. E também desmistificar aquela coisa assim de que o desenvolvimento ele é muito mais do que saúde, a aprendizagem também faz parte do desenvolvimento. E muitas vezes, quando a nossa criança pode apresentar alguma dificuldade, às vezes a gente fica sem saber, eu levo para o psicopedagogo, para o fono, se eu levo para o fono, por que eu preciso levar para o psicopedagogo? Se eu levo para o psicopedagogo, por que ele me pediu psicólogo? Né? Se eu levo para o neuropsicólogo, por que ele me pediu um neuropediatra? Né? Então, a importância que tem o trabalho intermultidisciplinar no desenvolvimento infantil é o tema central, né, que nós vamos estar conversando durante essa semana. E aí, Camila, eu deixo à vontade para você começar falando sobre isso. Você que é fono e também é psicopedagoga. Na sua experiência, assim, como eu sou psicopedagoga e não sou fono, então, para mim, eu acho que eu consigo preparar bem, né, as duas áreas. E você que faz o trabalho em conjunto das duas áreas, eu gostaria de ouvir a sua experiência. Como é que você faz essa divisão? E qual seria, ao seu ver, onde estaria, né, o limite entre a psicopedagogia e entre a fonoaudiologia? Então, eu vou deixar à vontade para você falar e a gente vai abrindo a discussão aqui. Tá ótimo. Então, eu fui buscar a formação em psicopedagogia para eu poder ter uma base melhor da área da educação, né, até por conta do trabalho com boquinhas, do que da área clínica propriamente dita, né? E aí aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu fiz a psicopedagogia clínica e institucional com enfoque em educação inclusiva, né? E aí, assim, eu não lembro de ter uma aula dentro da psicopedagogia que eu não tivesse tido na faculdade. Por quê? Né? Porque tanto a psicopedagogia quanto a fonoaudiologia vai tratar do desenvolvimento humano, né? Então, falando um pouquinho da área da fonoaudiologia, né? A fonoaudiologia, ela vai tratar seres humanos de 0 a 100 anos, né? Que tenham alguma dificuldade ou que necessitam de algum tipo de estimulação precoce, né? Ou trabalho de prevenção que vai impactar na comunicação, né? E aí, quando a gente fala comunicação, a gente está falando no sentido mais amplo, mas inclui-se aí também as funções que vão preparar o ser humano para falar. Então, entra aí a deglutição, a amamentação, né? Toda a parte de avaliação auditiva, que são áreas pertinentes à fonoaudiologia. Então, eu vi que a minha formação como fonoaudióloga, né, facilitou muito a compreensão do trabalho dentro da psicopedagogia, justamente por isso, por a gente já ter essa familiaridade com essas nomenclaturas que você falou aí no início, né? De você conhecer as etapas do desenvolvimento. Porque a gente só consegue atuar dentro daquilo que está fora do esperado se a gente sabe o que é o esperado, né? E muitas das vezes, de fato, o primeiro profissional que atende uma criança é o pediatra. Porém, a gente sabe que a maioria das alterações do neurodesenvolvimento, né, o autismo, o TDAH, enfim, a dislexia, então nem se fala, é mais tardiamente. Mas a maioria dessas alterações, a família só começa a se dar conta ali por volta de 1 ano e meio, 2 anos, às vezes até 3 aninhos de idade, né? Se não for algo assim, alguma característica que chame muito a atenção da família, né? Então, a maioria dos pais, a queixa é: meu filho não está falando de maneira adequada, não está formando frase e tal. E nessa fase, a gente acaba que não leva a criança todos os meses ao pediatra, como no início, né? No início ali do nascimento, é praticamente mês a mês, porque o pediatra, ele acaba que, culturalmente, ele tem uma preocupação mais com a saúde do bebê, né? Então, ainda, por mais que nós tenhamos, eu não sei, né? Estou falando da minha experiência aqui da minha cidade, mas por mais que nós tenhamos
na caderneta, né, todas as características, né, os sinais de alerta, principalmente para o autismo, alguns pediatras acabam passando batido por isso aí, né? Acha que a criança não está falando, porque cada criança tem seu tempo. Com a pandemia a gente viu isso daí muito aflorado. Então, tanto a psicopedagogia quanto a fonoaudiologia vão ter um olhar para o desenvolvimento, né? A gente pode trabalhar tanto uma área quanto a outra dentro da prevenção. Então, na pandemia nós tivemos muito isso, né? Eu tive mães aqui que procuravam, eu quero que você faça uma avaliação do meu filho, porque eu quero saber se, por conta da pandemia, causou algum atraso, alguma coisa do tipo, né? Mas o enfoque maior acaba sendo na área clínica mesmo, né? Quando tem alguma coisa ali que foge ao normal dentro do desenvolvimento, os pais acabam procurando a especialidade, né? Se você tem uma queixa de fala, na maioria das vezes você vai para o fonoaudiólogo. Bom, então o que diferencia uma coisa da outra, né? A psicopedagogia, ela vai ter um olhar voltado para como se fosse você descobrir como o ser humano aprende, como aquele indivíduo aprende, né? E isso a gente sabe que passa pelo campo da psicologia, né? Do próprio desenvolvimento humano, né? Da neurociência também, muito, né? Para a gente poder entender os processos cognitivos, né? Aí. E a gente entende onde que está havendo uma interferência que está causando um impedimento da aprendizagem daquela criança. Porque uma coisa a gente tem certeza, o cérebro humano, ele nasceu para aprender. Uma estrutura, né, que tem fome, sede de aprendizado. Né? Então, a pessoa fala aí, Camille, para enfatizar isso aqui para o pessoal que está nos assistindo. Porque ontem mesmo, ontem foi domingo, né? Na sexta-feira, eu tive uma família no atendimento que questionou, que veio com a queixa, né? De que a criança estava com preguiça para aprender. E eu falei exatamente assim, não existe preguiça para aprender, porque o cérebro humano nasce com fome de aprender. Isso. Então, se está com uma aparente preguiça, uma resistência para aprender, então a gente precisa, essa preguiça, ela pode ser sintoma, a gente tem que ficar alerta a isso. Exatamente, né? Se eu tento, se eu estou exposto a um aprendizado, que eu não estou conseguindo alcançar esse aprendizado, eu tenho algumas opções, né? Ou meu cérebro vai desligar, eu vou ter a preguiça, né? Ou eu vou, já que eu não estou aprendendo, vou começar a bagunçar aqui, aquela criança que tem um sintoma mais agitado, né? Eu vou falar, isso aqui eu não quero aprender mesmo, e, né, larga para lá. Então, cada criança tem uma personalidade, cada criança vai reagir de uma forma. Então, a psicopedagogia, ela vai nos orientar no sentido de compreender, né, esse aprendizado. E aí, quando você me perguntou assim, como você faz essa divisão, né? Só para você ter uma ideia, poucas pessoas sabem que eu sou psicopedagoga, porque, de verdade, eu não consigo separar, né, onde é uma coisa e onde é outra. E, na verdade, eu não sei se você tem essa impressão, Lili, mas todo mundo que trabalha com facilitações para um aprendizado é um pouco psicopedagogo, você não acha? O professor... Na verdade, eu faço a experiência da dificuldade de dividir entre que eu sou psicopedagoga e neuropsicóloga. E aí, às vezes, tem algumas famílias que dizem assim, mas eu não quero uma avaliação psicopedagógica, eu quero neuropsicológica. O neuropediatra pediu uma avaliação neuropsicológica, eu disse, mas não tem como dissociar uma coisa com a outra. Então, o que eu falo, a avaliação é psicopedagógica e neuropsicológica integradas, que não tem como diferenciar uma da outra. E no meu caso, porque muitas pessoas não sabem que existe a psicopedagogia, ela pode vir ao nível de graduação e pós-graduação. No caso, a fonoaudiologia é graduação. Isso. No meu caso, eu sou graduada em pedagogia. Então, a minha formação inicial é pedagogia. Então, essa interface também, pedagogia, psicopedagogia e neuropsicologia, apesar de conseguir diferenciar muito bem o trabalho clínico do trabalho de sala de aula, do trabalho do professor, eu consigo diferenciar muito bem isso, mas o meu arcabouço teórico de pedagogia está na minha prática, não tem como eu tirar isso. Não dá para você falar assim, não, agora eu vou ser fono, não, agora eu vou ser pedagoga, não dá para fazer essa diferenciação, né? Mas na prática isso às vezes acontece, porque o psicopedagogo, ele vai fazer, por exemplo, quando ele vai fazer uma avaliação, né? Ele vai fazer uma avaliação, ele vai fazer um diagnóstico psicopedagógico, né? E aí
já entra uma questão assim do que legalmente é possível, né? Até onde o fono pode ir, até onde o psicopedagogo pode ir. Então, por exemplo, um psicopedagogo ele não pode diagnosticar, por exemplo, uma dislexia. Embora nós saibamos que tem muitos psicopedagogos que sabem avaliar melhor uma criança com dislexia do que até um fonoaudiólogo, né? Que é uma área que muitos profissionais da fonoaudiologia não dominam, que é essa parte de aprendizagem, né? Mas É importante, pegando essa sua fala aí, Camila, não sei se atrapalha, mas para pegar aqui e aproveitar a sua fala, tá? Que também muito importante as pessoas saberem isso, porque a fonoaudiologia ela é muito ampla. Existe fonoaudiólogo que tem um trabalho específico mais voltado para a aprendizagem, das dislexias, para o espectro do autismo, e existem fonoaudiólogos que não trabalham com essa parte específica de aprendizagem, mas sim com as funções da fala, não é isso? Da deglutição, etc. A fonoaudiologia ela tem algumas especializações reconhecidas pelo nosso conselho, né? Então você tem o fonoaudiólogo educacional, né, que é voltado mais para essa parte de aprendizagem. Você tem o fonoaudiólogo da área hospitalar, né? O autismo, embora eu tenha um curso de especialização em autismo, mas o nosso Conselho Federal ainda não reconhece fonoaudiólogo especialista em autismo como uma especialização dentro da fonoaudiologia. Eu acho que isso é só uma questão de tempo, né? Porque, enfim, os casos vêm aumentando assim exponencialmente. Então você tem pilares do diagnóstico do autismo, né? Pois você tem o fonoaudiólogo que é especializado na parte de audiologia, né? Eu tenho também uma especialização na parte de áudio, porque eu gosto muito dessa parte de processamento auditivo, que é uma coisa que facilita muito também o meu trabalho, né? Então, dentro da fonoaudiologia, você tem as especializações. E o que acontece? A psicopedagogia, ela ainda é uma ocupação, né? Não sei por que ainda não se tornou uma profissão ainda, uma graduação, né? Enfim. Então, por exemplo, na minha turma de formação, tinha advogado, administrador, tinha professor, pedagogo, né? Tinha fono. Então, você pega uma base muito mista, né, de profissionais. E nem sempre aquele profissional ele vai ter uma bagagem, né, para poder fazer determinados diagnósticos. Então, existe o diagnóstico psicopedagógico e existe o diagnóstico fonoaudiológico. E dentro do diagnóstico psicopedagógico, existem alguns diagnósticos que o psicopedagogo ele não pode dar, mas ele pode receber uma criança com diagnóstico, por exemplo, de alterações, né, da aprendizagem, dos distúrbios de aprendizagem, né, e tratar essa criança com esse olhar dentro do que é esperado. Às vezes a gente sabe muito que as crianças com os distúrbios de aprendizagem, né, elas têm uma relação muito difícil com a aprendizagem, que passa muito pela parte psicológica, né? Então são crianças desmotivadas, né? E se você não tem um olhar atento para isso, você não consegue resolver só na fonoaudiologia, né? Você precisa de um apoio. O que eu faço na minha prática? Quando eu faço uma avaliação, que eu pego uma criança que tem um distúrbio de aprendizado, então dislexia, descalculia, disgrafias, né? Que agora nem é mais esse nome, né, gente? É porque eu sou antiga. É o transtorno específico de leitura escrita, transtorno específico, né? Enfim. Eu acompanho essa criança durante um período maior. Por quê? Porque, na maioria das vezes, você tem uma base de linguagem alterada também. Então, você precisa fazer um trabalho de linguagem. E aí, o fonoaudiólogo, ele domina um pouco melhor, né? Domina melhor essa parte de linguagem, de você avaliar a morfossintaxe, pragmática, o nível fonético fonológico, às vezes a criança tem uma alteração de fala, né? Mas quando eu pego uma criança onde eu vejo que as questões estão mais para questões pedagógicas, emocionais, né? E tem outros fatores ali, né? E não tem nada, né? Por exemplo, as dificuldades de aprendizagem, né? Eu consigo seguramente falar, não, ó, um psicopedagogo faça um bom trabalho, consegue dar conta. Mas nos distúrbios, na minha prática, eu acabo que acompanhando. Mas isso, gente, é assim, ó, é porque hoje a minha demanda para autismo está muito grande,
né? Então, eu acabo meio que fazendo essa divisão, né? E muitas das vezes os pais vêm me perguntar: ah, mas ele faz a mesma coisa aqui do que faz lá na psicopedagoga, ou vice-versa. Ah, ele faz a mesma coisa na psicopedagoga e faz aqui. Independente, o que eu acho que é muito importante e necessário, né, primordial, é sempre os dois profissionais estarem em acordo com o trabalho, né? Quando a gente pega, por exemplo, dentro da reabilitação, não existe, eu acho, né, que não existe assim uma metodologia para reabilitar, mas a gente precisa entender qual é a base metodológica, por exemplo, de alfabetização, que você está tentando ensinar ali para aquela criança, porque se a fono está lá fazendo o menino decorar a sílaba, né, e a psicopedagoga está trabalhando boquinhas, não combina um trabalho com o outro. Né? Em um lugar você está exigindo memorização, no outro você está trabalhando consciência fonêmica e fonoarticulatória, e a escola, de repente, está trabalhando outra, não é assim, Lili? E a escola, de repente, está trabalhando, sei lá, método natural, está fazendo ele decorar palavras. Então, os três ali têm que estar em consonância em relação, né, à forma como ensinar, né, qual é o caminho que a gente vai dar para o cérebro dessa criança para ele entender, por exemplo, que no lugar do V é um F ou vice-versa, né? Então, todo mundo tem que estar falando a mesma língua, né? Hoje aconteceu uma coisa interessante, uma fono aqui da equipe veio do congresso, teve congresso brasileiro, né, de fonoaudiologia aqui no Rio. Eu não pude ir, falei, ó, meninas, vão e me tragam tudo de novidade. Aí ela me trouxe uns livros e tal. Aí trouxe um livro de consciência fonológica, né? Quando eu abri o livro, não tinha nada de consciência fonológica, né? Pinte quantas palavras tem na frase. Aí estava dizendo que estava trabalhando consciência de palavras, né? Circule a sílaba que inicia a palavra. Aí tinha lá a sílaba bo e tinha lá escrito boneca, bola, escrito, né? E aí eu falei para ela, ó, quando você pede para a criança fazer isso, o que você acha que a criança, qual é o recurso que a criança vai usar? É o auditivo? Você acha que ela vai pensar no som de boneca, boca? Ou você acha que ela vai olhar que ali está escrito bo e nas outras palavras também? Ela pensou, ela falou, não, acho que ela vai para o visual. Tá vendo? Esse livro não trabalha com a consciência fonológica, né? Então isso é pensar em consonância, né? É entender o que você está fazendo. Eu acho que independente de quem esteja trabalhando ali, né, dentro do distúrbio, dentro das dificuldades, você entender o que você está fazendo. E isso passa muito sobre essa questão de como esse indivíduo aprende, né? E a gente fala muito também, é muito mais comum você ver a atuação do psicopedagogo na parte com as crianças com dificuldades, né, e os distúrbios de aprendizagem, mas a gente esquece que antes da criança aprender a ler e escrever, ela aprende a falar, ela aprende a engatinhar, ela aprende a sentar, ela aprende a se alimentar. Eu me interessei muito pela sua palestra aí de amanhã, que vai falar sobre alimentação e aprendizagem, porque eu sei que tem alguma coisa aí, né, relacionada, enfim. Então, o psicopedagogo, ele pode e deve também atuar quando você tem uma criança que atrasa algum marco do desenvolvimento, porque ele é um profissional que ele estudou para isso, ele entende, né, sobre desenvolvimento. Então, é isso, assim, eu vejo que os trabalhos, eles acabam se integrando, né? A fonoaudiologia, quem é psicopedagogo e não tem a formação em fonoaudiologia, às vezes vai precisar de uma avaliação fonoaudiológica, né? E para mim, a formação em psicopedagogia só agregou, e reforçou mais ainda esse conhecimento que eu já tinha da fonoaudiologia, que fala que a gente precisa conhecer esse cérebro, conhecer quais os circuitos ali estão sendo usados para aprender determinada coisa, entende? Eu queria sinalizar aqui, boa noite, Celi, também foi nossa colega de multiplicadora de boquinhas, já foi multiplicadora, está aqui dando boa noite para a gente. Olá, Celi. Boa noite, Celi. Você acabou de falar sobre a nossa live de amanhã, que vai falar sobre alimentação, e a nossa nutricionista acabou de entrar aqui na live. Legal! E acabou de entrar aqui, Silei, que vai estar aqui conosco amanhã, falando sobre alimentação e aprendizagem.
Então, a gente observando a sua fala, Camille, a gente observa como o conhecimento humano ele é amplo e como essas interfaces elas estão conectadas. Então, o nosso cérebro ele vai ter áreas específicas, mas essas áreas elas trabalham em conjunto, como uma orquestra. E como é importante esse trabalho inter e multidisciplinar, que ele seja feito em orquestra também. Cada um vai olhar para um aspecto, porém não tem como dissociar um aspecto do outro. Por exemplo, da minha parte, né, como eu não sou fonoaudióloga, aí já vou falar como é que eu vejo essa separação, já que eu não sou fonoaudióloga, né? Então, eu sou pedagoga e psicopedagoga e neuropsicóloga. Mas como neuropsicóloga e psicopedagoga, a gente faz algumas avaliações de linguagem, mas não se compara ao nível de avaliação de linguagem que um fono faz. Então, quando a gente faz um teste simples, um teste de nomeação, para a gente verificar como é que está o nível de vocabulário da criança. Aí, algumas vezes, os pais, quando pegam o relatório neuropsicológico, dizem, por que você está mandando para o fono se já tem aqui a área avaliada da linguagem, né? Então, porque nós vamos avaliar a área de linguagem superficialmente para verificar se tem alguma alteração. Ao perceber que tem alteração, quem é que vai aprofundar essa avaliação? Será o fonoaudiólogo. Então, se, por exemplo, eu estou avaliando, essa semana mesmo estava fechando um relatório de uma criança que ela tinha característica ou de um transtorno específico de linguagem, o TEL ou DEL, ou uma apraxia. Então, quem é que vai poder dar um diagnóstico se é o diferencial de se é um TEL, se é uma apraxia ou não? Tem que ser o fonoaudiólogo. Então, eu, ao avaliar, percebi as alterações que me indicam, mas eu preciso que o fono vá fazer essa avaliação mais aprofundada. Como da mesma forma, quando a gente faz, como psicopedagoga, uma avaliação da criança, a gente percebe que há alterações emocionais ali, que a gente vai falar sobre alterações emocionais com o psicólogo na quarta-feira. Então, como psicopedagoga, eu posso ter um olhar para perceber que há alteração. Mas quem vai trabalhar essa alteração e quem vai avaliar de forma mais aprofundada realmente, para dar um retorno mais aprofundado, e aí vem também uma questão de ética, a ética de cada profissional, até onde ele pode ir, porque ele não tem formação para ir, e ele tem que ver até onde que ele vai, até onde essa interface ela consegue, a gente consegue interagir, e até onde a gente chega na barreira e diz, aqui não é mais meu caminho, aqui é o caminho do outro. E isso é muito importante, a gente está falando para pais, para mães, e também para profissionais. Aqui na minha página, tem muitas pessoas que estão estudando psicopedagogia, que estão começando a formação, ou que desejam a formação. E nos cursos de supervisão mesmo também, eu sempre enfatizo isso. Nós não podemos passar do nosso limite. Nós temos que saber até onde nós vamos. A gente precisa ter uma visão, enquanto psicopedagogo, neuropsicólogo, nós temos uma visão ampla do processo, como você falou, Camille. Nós vamos ter que estudar, a gente estuda pedagogia, a gente estuda psicologia, a gente estuda antropologia, a neurociência, a gente estuda várias áreas. Mas quem vai aprofundar vai ser o profissional específico daquela área. Então, se tem alteração de linguagem, então eu vou verificar que tem alteração de linguagem, mas quem se aprofunda no estudo da linguagem, da comunicação, é o fonoaudiólogo. Então, a gente precisa saber bem diferenciar e saber onde é que vai o nosso limite. E também saber orientar aos pais sobre isso. Né? Onde é que começa o trabalho de um e termina o trabalho do outro. Verdade. E isso, Lili, você conhecer, saber o que está alterado, né? Entender, não, tem aquela criança que você vê assim, não, tem mais alguma coisa que eu não estou conseguindo ver, né? Então, isso para mim é o que faz um bom profissional. Aí eu já coloco aí qualquer profissional, professor, né, até um professor de apoio ali, né, enfim. Por quê? Porque muitas das vezes você vai precisar de um trabalho de um colega primeiro para você conseguir sucesso no seu trabalho, né? Então, só para ilustrar isso, né? Aconteceu, eu moro, né, Magé é uma cidade relativamente pequena, né? Então as pessoas se encontram, se conhecem e tal. E aí, numa ocasião, eu encontrei uma conhecida que estava com um filho com uma dificuldade de aprendizagem, né? Já tinha me falado algumas coisas. A escola encaminhou
para a psicopedagoga fez uma avaliação e verificou que essa criança, a princípio, tinha uma dificuldade de aprendizagem, né? Não tinha nada de base, não era nada que fazia parte do neurodesenvolvimento. Ela tinha uma dificuldade de aprendizagem. Beleza. Eu não tinha visto a criança, né, ainda. E aí ela falou, mas tá, não sei o quê, mas eu conheço você, eu queria que você desse uma olhada e tal, não sei o quê. Tá bom, traz para eu ver. Quando a criança entrou na clínica, você vê aquela postura assim, a boca assim, e uma ronqueira na hora de respirar, né? Então, assim, uma criança com um perfil completamente de respirador oral, né? E aí, o que já vem, né? Como a cabeça da fono já pensa como? Bom, se ele está respirando pela boca, ele não está fazendo o uso do nariz corretamente. Por isso que a flacidez de língua. Deve ter uma alteração de fala. Isso sem a criança abrir a boca, né? Deve ter uma alteração de fala. O sono dele, com certeza, não tá bom, porque, né, dorme de boca aberta, não dorme bem, não oxigena bem. Ele deve ser uma criança agitada ou deve ser uma criança letárgica, porque não presta atenção, né? Aí você vê aquele perfil, aquela olheirinha aqui, né? Um perfil mais longo, mais alongado e tal. E aí eu fiz a avaliação, realmente, a criança tinha tudo. Babava quando dormia, roncava, né? Tinha um histórico de rinite muito grande, uma suspeita de ter uma hipertrofia de adenoide, né? Enfim. Eu falei para ele, olha, seu filho não está respirando adequadamente e não está dormindo adequadamente. Então, a base para um cérebro aprender é uma boa qualidade de sono e a respiração, porque como é que uma criança com um perfil assim, vai prestar atenção numa aula? Então, é o cérebro que não está atento. Nisso, a psicopedagoga já estava indo para investigação com o neuro para verificar a hipótese de um TDAH desatento. Né? Eu falei, não, peraí, vamos entrei em contato com a psicopedagoga, expliquei para ela a situação, eu falei, primeiro profissional que a gente vai procurar é um otorrino. 7 anos a criança tinha. Primeiro profissional é um otorrino. Chegou no otorrino, ele estava com 80% de impedimento da passagem do ar pelo nariz. Ou seja, mesmo que eu começasse um acompanhamento com ele, eu não ia ter condições de fazer essa criança fechar a boca e respirar pelo nariz, porque ele não tinha passagem de ar pelo nariz. Então, foi para o otorrino, fez um tratamento, precisou fazer cirurgia, veio para mim para fazer reabilitação da respiração. Eu fui ensinar o menino a usar o nariz, né? E quando que um psicopedagogo, às vezes, vai pensar que o menino não está aprendendo porque ele não está respirando pelo nariz, né? E aí, essa sua fala é de extrema importância. Pegando aqui, eu até vindo a própria Celi, que a gente está fazendo uma supervisão com ela, as pessoas que estão em supervisão comigo, quando a gente fala da grande importância que tem a anamnese. Então, muitas vezes, quando a gente pergunta como é que está o sono, se a criança ronca, se ela arranja dentes, a gente usa no cotidiano mesmo para a família. A criança é agitada no sono, ela ronca, ela fala dormindo, ela arranja dentes. Como é esse sono? Justamente porque olha como é rico o desenvolvimento humano e que assim, aí você já trouxe, inclusive, uma outra vertente, que é a importância do otorrino nesse processo de desenvolvimento. Então, como a gente não pode ter uma visão simplista do desenvolvimento humano? Não tá. A criança não está com atenção, então, se não está com atenção, é TDAH. Isso. Se não está alfabetizada, é dislexia. Né? Se não fala, infelizmente, muitas vezes, se não fala, é autismo. Já associam fala com autismo. Né? E pode ser tanta coisa que pode estar envolvido, por isso, inclusive, a gente precisa dessa avaliação multidisciplinar. Um profissional só, ele não vai ter formação, nem vai ter arcabouço teórico, não vai ter uma vivência teórica e prática de tantas nuances que tem o desenvolvimento infantil, que o quanto que é complexo. E o quanto que a aprendizagem humana ela é complexa. Nós, muitas vezes, como a gente aprende, né? E parece que a aprendizagem é meio que a gente acha que parece que é natural todo mundo aprender. Sim, como você falou, nosso cérebro tem fome de aprender. Mas o processo de aprendizagem demanda um organismo funcionando bem. E esse organismo passa pelo, claro, o nosso centro, né, de aprendizagem, que é o cérebro, mas passa pelas vias sensoriais, passa pela questão da importância da alimentação, por isso que a gente fez questão de trazer uma nutricionista para falar sobre aprendizagem.
Porque tudo isso a gente vê numa anamnese. A gente tem que observar o sono, a alimentação, o desenvolvimento, a relação dessa criança com a família e muitos outros aspectos que a gente tem que olhar. E cada profissional, às vezes, também, é interessante porque, assim, às vezes, para os pais, fica até cansativo, porque ele vai para o profissional, faz a anamnese, vai para o outro, parece que é a mesma pergunta. Eu tive família que disse, ai, meu Deus do céu, vou ter que contar tudo de novo. Mas cada profissional vai ter um olhar específico sobre aquelas informações. Então, cada profissional vai olhar para aquela informação que é trazida de uma forma diferente, né? Valorizando aquilo que é da sua área. Então, por isso que essa visão multidisciplinar que eu estou batendo, né, na tecla é tão importante, né? E que o profissional também tenha humildade para saber o que não é da área dele. Eu lembrei, aqui você trouxe o otorrino, a importância do otorrino nesse processo, eu lembrei da importância do fisioterapeuta, tá? Então, que não está, né, assim, seriam tantos profissionais que não dá para a gente colocar tudo aqui nessa semana, mas quem sabe mais na frente a gente traz o fisioterapeuta para conversar. Quantas vezes, quando eu vou fazer uma avaliação psicomotora, a gente percebe que a criança ela tem uma projeção de ombro, e essa projeção de ombro pode ser por uma questão de dificuldade de coordenação motora, que às vezes a escola vai trabalhar muito a coordenação motora, né, a coordenação motora fina, e a pinça, e não trabalhou a coordenação do cotovelo, do ombro. E essa criança faz uma projeção. Às vezes, essa criança, quando eu vou fazer a avaliação psicomotora, tem um teste que a gente deixa um tempo a criança em pé, a gente vê que está com um lado do ombro totalmente já mais superior, né, não está alinhado, e que a gente precisa de uma avaliação do fisioterapeuta. A caminhada, a gente que trabalha muito com autismo, né? A criança não está com a caminhada correta, a criança está andando na ponta dos pés, eu preciso do fisioterapeuta para dar uma olhada ali em como é que está aquela caminhada, se ele tem aquela caminhada equina, o que é que está acontecendo. Então, como existem profissionais que vão ser super importantes nesse processo de compreensão do desenvolvimento humano. Porque os pais, eles buscam o resultado final, né, Lili? Então, eu quero que o meu filho aprenda a ler e escrever, eu quero que o meu filho fale. Então, uma outra questão também importante é você passar a informação dos pais de como faz para chegar na fala, como faz para chegar na alfabetização, né? Principalmente se é uma criança que você vê que não tem alguns pré-requisitos para aquilo, né? Por quê? Porque o pai levou para você para se alfabetizar, né, e para falar e tudo, né? Só que você está trabalhando imitação, por exemplo. Você está trabalhando o controle postural. O que tem uma coisa a ver com a outra, né? Então, os pais aqui, né, e tenho certeza que você faz isso aí na sua clínica também, mas aqui, a minha primeira sessão, né, dependendo da queixa, eu explico para os pais todo o processo, né, de como se dá o desenvolvimento de fala, que fala é diferente de comunicação, que é diferente de linguagem, do que a gente vai trabalhar, né? Porque quando a gente tem os pais que entendem o processo, a gente consegue uma parceria melhor, né? Então, isso daí acho que é a base também, né? Então, voltando, né, à questão lá inicial, a gente não precisa saber tratar. Mas quando a gente pega, como você falou, numa anamnese, ronca, tem baba, né? Cialorreia noturna, tem respirador oral, beleza. Às vezes essa informação fica no papel. Você pega ela e não faz nada, né? E às vezes isso é o que está ocasionando, né? Falando um pouquinho mais do otorrino, uma vez eu fui num simpósio, muito tempo atrás, sobre aprendizagem. E tinha um otorrino lá. E eu olhei aquilo e me chamou a atenção. Eu falei, gente, o que tem a ver um otorrino num simpósio sobre aprendizagem? Ele disse que 70% dos pacientes dele que tinham diagnóstico TDAH, que já faziam o medicamento da Ritalina, né, tinham otite serosa. A otite serosa, ela é uma otite que não dá sintoma, ou seja, não dói, a criança não reclama, né? Dificilmente a criança vai falar, mãe, estou ouvindo pouco. Não tem, a criança não tem essa percepção. E o que acontece com uma criança que não ouve pouco, que ouve pouco, né? Ouve mal. Uma hora está ouvindo, outra hora não. Primeiro, alteração do processamento, né? Porque as vias neurais ali para o processamento da audição que estão em formação, se hora eu escuto bem, hora eu escuto mal, elas vão se formar de maneira desordenada, né? Primeira coisa. Segunda coisa, gente, é a agitação. A criança é um ser, né? Por sua natureza, curioso.
Se eu tiro dessa criança um estímulo, se eu tenho uma baixa auditiva, o meu sensorial tátil, ele vai ficar afloradíssimo, né? Eu vou querer ver as coisas mais de perto, né? Então isso, eu nunca mais me esqueci disso. Isso me chamou muita atenção, porque isso é uma coisa que acontece com frequência. Antigamente, eu não tenho visto isso nas cadernetas novas, não sei passar essa informação com exatidão. Mas a caderneta de uns 8 anos, 10 anos atrás, tinha uma parte dela que tinha saúde auditiva e saúde ocular, né? Então, a caderneta, o Ministério da Saúde orientava que a criança por volta de 4 anos, por que 4 anos? Porque é onde a maioria está começando, né, na pré-escola, né? Fizesse uma avaliação auditiva e com oftalmo, para ver se está tudo certo. Porque nessa idade é onde se tem mais ocorrência desse tipo de otite, que é uma otite, uma inflamação silenciosa, né? E não tem mais, não sei se não tem mais, né? E é aquilo, né? Se a gente lá com 2 anos a gente não leva o filho regularmente ao pediatra, imagina com 5, 6 anos. Aí mesmo que não vai levar, né? Só leva quando fica doente, enfim. Então é uma questão aí para ficar atento e esse olhar, né, tem alguma coisa errada, quem cuida disso vou encaminhar, né? Às vezes, numa primeira anamnese, não sei se já aconteceu com você, Lili, você vai ouvindo a família, aí você vai ticando. Preciso de um neuro, preciso de um otorrino, preciso de um não sei o quê, preciso de uma fono, preciso de um psicólogo. Você fala, meu Deus, eu vou terminar essa anamnese com a lista, né, um caderno de encaminhamento para a família. Mas tem que fazer. Pode não ser nem naquele primeiro momento, mas, né, com o decorrer ali dos atendimentos, sinalizar isso para os pais, é importante. Quando você falou do oftalmo, né, da avaliação ocular, então hoje já faz, assim, eu já incorporei como parte do meu processo de avaliação. Na anamnese, verificar se essa criança já fez uma avaliação oftalmológica e quanto tempo tem que ela fez, né? E solicitar uma avaliação oftalmológica quando isso não está ajustado na família. Porque muitas vezes, isso já aconteceu várias vezes comigo, de pegar a criança na anamnese, a criança está com dificuldade de aprendizagem, leitura e escrita, e quando eu pergunto sobre, assim, eu já tive, eu não sei nem contar quantos casos, porque quando eu pergunto sobre a avaliação oftalmológica, a família diz que não fez, que não percebe nenhuma alteração. E quando a gente encaminha, eu digo, não, eu preciso. Se a criança tem idade escolar, está com dificuldade de leitura e escrita, para mim é importantíssimo, tem que passar por uma avaliação oftalmológica. E aí, quando eu venho, até por isso hoje eu já incorporei, porque eu já percebi a quantidade de resultados que eu tenho da criança vir, depois a família volta, olha, realmente ela tem um grau, e o médico, já tive crianças do grau ser bastante alto. E a família, a criança, da mesma forma que a criança, se ela tem uma baixa audição, ela não tem como saber que ela tem uma audição baixa, porque ela não tem parâmetro. É diferente quando você ouve e você deixa de ouvir. Né? Quando você vê, você deixa de ver. Eu mesma tenho uma miopia muito grande, muito alta. E quando eu fui descobrir minha miopia, eu tinha 14 anos, quando eu fiquei um tempo sem usar óculos. Quando eu coloquei o óculos pronto, eu tinha 14 anos, eu não esqueço, porque eu já era adolescente. Eu disse, gente, eu não enxergava o mundo, eu não sabia. Então, assim, pra gente, aquilo é um processo natural, porque a gente não sabe como é ser diferente. Então, imagina para a criança. Então, a criança dificilmente vai pedir, vai se queixar que ela não está enxergando bem, porque ela não sabe o que é enxergar bem, se ela tem uma dificuldade de visão. Da mesma forma, se ela tem uma dificuldade de audição, e a visão e a audição são questões sensoriais que são muito internas, né? Então, se a pessoa não falar, é difícil você ver o sintoma, que é diferente da fala, né? A fala é uma das características que a gente percebe logo quando está alterada, porque ela é uma expressão externa. Mas como é que está essa recepção, essa questão sensorial, que é muito da percepção do indivíduo? E para uma criança saber disso, às vezes a criança, se ela tem dor, ela às vezes não consegue dizer onde é que está doendo direito, imagine uma dificuldade sensorial ao nível de visão e audição. Né? Verdade. Então, a gente está chegando ao nosso final, gente, já está aqui 8h30. Passa muito rápido, né? Eu vi que o pessoal subindo aí os coraçõezinhos, dá aí coraçãozinho pra gente, que aí deixa a gente feliz. Vamos já deixar aqui, vamos deixar esses 2 segundinhos, fazer aquela cara de selfie pro pessoal compartilhar. Então tá, deixa eu arrumar o cabelo, peraí. Vou fazer o print da tela e marcar, Camille Moura, Liliane Reis, vamos lá, 1, 2, 3. Pronto, ó, com um monte de coraçãozinho subindo, marca a gente aí.
E a gente já combina com vocês, a gente está esperando amanhã vocês aqui, com a nossa nutricionista, a Cilei vai estar aqui conversando sobre alimentação e aprendizagem. Então, hoje a gente já trouxe aqui com o Camille, olha quanta coisa. Espero e vocês vão dizendo a gente aí nos comentários se abriu a perspectiva de vocês perceberem o quanto o desenvolvimento infantil ele é amplo, ele precisa realmente de olhares multidisciplinares, olhares multifacetados, o quanto que uma criança saudável, né, exige. E a saúde, ela passa não só pelas questões fisiológicas, mas a aprendizagem também faz parte. Então, quando a gente pensa na Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, ela conceitua a saúde relacionando com o bem-estar. E uma pessoa, para ter qualidade de vida, para ter bem-estar, ela precisa ter a sua saúde em dias e faz parte da saúde o processo de aprendizagem. Então, uma criança que não aprende, como é que ela está em relação à sua saúde emocional? Como é que fica a sua saúde emocional perante o não aprender? Como é que fica a sua saúde social em relação a ela perceber que os seus colegas da mesma idade conseguem fazer determinadas habilidades e ela ainda não? Como é que ela vai interagir nesse meio com essas pessoas? Então, tanto que a aprendizagem ela é muito mais ampla do que apenas, e não é apenas, ler, escrever e calcular. O quanto que a aprendizagem ela é de extrema importância para o bem-estar do indivíduo. E a gente não vai ter tempo de falar sobre isso, a gente vai falar mais isso com certeza na quarta-feira com o psicólogo, que é também quanto que, tudo isso que a gente conversou com o Camille, que a gente começou a conversar aqui, que a gente vai estender para essa semana, o quanto que para a gente, e para mim, com certeza a Camille, também passa por isso, é frustrante quando a gente se bate com crianças tão pequenas, de 5, 6 anos, que já dizem que não aprendem, que elas não conseguem aprender, que já perderam a confiança, que quando você pede para ela escrever alguma coisa de forma espontânea, para você avaliar como é que está a leitura escrita dela, ela não quer nem pegar em papel e lápis, porque de tanto que ela já ouviu, que ela não sabe, que ela não consegue, então essa criança já está com uma baixa autoconfiança para a aprendizagem com 5, 6 anos de idade. Então, quanto que isso repercute no desenvolvimento, na saúde emocional, nessa sensação de bem-estar dessa criança, não é? Então, Camille, vou te deixar aqui uns minutos finais para você falar, né, para você encerrar a sua fala aqui, já agradecendo enormemente pela sua participação aqui, e quanto que foi enriquecedor para todos nós. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço, fechou brilhantemente, é isso aí mesmo, né? A gente vê cada vez mais crianças tão pequenininhas, já com esse sentimento de que não conseguem, né? Isso é muito ruim, né? E é isso, eu gostaria de agradecer novamente aqui o convite. Vou tentar acompanhar a semana toda, mas vai ficar gravado, né, Lili? Vamos deixar gravado, sim. Ah, legal. No meu Instagram e depois eu coloco na minha página lá do YouTube, a semana toda. Vou deixar gravado. Maravilha. A Eli Bromanel comentou o seguinte: todos os pais deveriam ter esse conhecimento. Ajudaria muito a entender todo o processo de desenvolvimento da criança. E justamente por isso nós estamos aqui, Eli. Justamente para falar sobre, né, para trazer a importância do conhecimento, porque muitos pais não sabem, né, e aí né, não terem conhecimento, não tem noção da importância. E muitas vezes os pais estão preocupados, né, até com a semana da criança. Então vamos ver qual o melhor presente que eu posso dar, né, o celular da moda, o iPhone, etc. E na verdade a criança pode fazer ela muito mais feliz. Ela está muito bem acompanhada por profissionais que vão promover a sua aprendizagem. Não que os brinquedos não sejam importantes. Brinquedo é importante. Eu falei do iPhone, porque brinquedo é importante. Uma coisa que me irrita é quando eu chego na loja de brinquedos. Até postei hoje um reel brincando sobre como nós valorizamos o brinquedo, né? E alguns pais dizem assim, eu não vou gastar dinheiro, jogar dinheiro fora comprando brinquedo. Na verdade, o brinquedo faz parte da saúde também. Mas até o brinquedo a gente tem que saber escolher. Mas como que o investimento também na saúde, na educação, faz parte também esse investimento em terapias, nesse processo multidisciplinar de desenvolvimento integral de uma criança. Com certeza. Boa noite, pessoal. Obrigada por vocês estarem aqui, tá? E marquem a gente lá, Camille Moura Fono, tá bom? Será um prazer ouvir, eu gosto de receber perguntas, né? Compartilhar casos, é sempre muito bom trocar conhecimento.
Ok? Muito obrigada, Camille. Muito obrigada a todos que aqui tiveram. Espero vocês amanhã às 19h40. Grande abraço, pessoal. Obrigada, Tchau, Camille. tchau. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau.